Olá, eu me chamo Hugo Ferreira e vou apresentar para vocês parte dos resultados da minha dissertação. Diferenças sexuais podem ser encontradas na vocalização de diversas espécies. Em roedores isso também acontece. Tanto em murídeos quanto em cricetídeos é possível identificar diferenças sexuais nos parâmetros bioacústicos e outras características da vocalização. Entre os cricetídeos, encontra-se uma subfamília chamada Sigmodontini. Embora seja a mais diversa na região tropical, curiosamente não existem muitos estudos focados na bioacústica das espécies de Sigmodontini. Dentre essas espécies se destaca o cerradão de goitacá. Atualmente ele encontra-se ameaçado de extinção e é responsável por prestar diversos serviços ecossistêmicos. No momento, existe um plantel que tem sido mantido em cativeiro na UFRJ e tem permitido explorar aspectos do comportamento bioacústico dessa espécie, como é o caso da minha pesquisa. Levando tudo isso em consideração, nosso objetivo aqui foi investigar se o ratinho goitacá apresenta diferenças sexuais no padrão de emissão das vocalizações e nos parâmetros espectrais e temporais daquelas que ocupam as faixas ultrassônicas. Para atingir esse objetivo, a gente usou esse gravador capaz de detectar ondas sonoras no ultrassom. Pareamos os indivíduos em díades heterossexuais, que foi a melhor maneira que a gente identificou para estimular a vocalização nessa espécie. A gente gravou aí durante um período de 2 horas cada pareamento, com os 30 minutos iniciais sendo destinados à aclimatação. A gente usou essa arena de experimentação feita de um acrílico espesso o suficiente para impedir a propagação de ondas sonoras acima de 20 kHz de um lado para o outro, e desse modo a gente teve certeza de que esse indivíduo, que tinha uma abertura em cima com o microfone, seria o responsável pela emissão daquela vocalização registrada. Então, nossa amostra inicial contou com 22 indivíduos, tá? Dentre eles, 13 fêmeas e 8 machos. Cada indivíduo foi pareado após um período de 24 horas, evitando aí o uso excessivo de cada indivíduo por pareamento. Durante toda a gravação foi fornecido água, ração e uma fruta ad libitum, e essas gravações ocorreram durante fevereiro e setembro de 2024, lá no Biotério de Experimentação da UFRJ. No total, a gente contou com 20 indivíduos, já que dos 22, 2 não emitiram vocalizações ultrassônicas, dos quais a gente abstraiu aí 715 vocalizações no total. Então, o primeiro parâmetro a apresentar diferença significativa foi a frequência dominante, sendo maior em machos, ou seja, machos emitindo vocalizações mais agudas do que fêmeas. E, através do teste delta de Cliff, a gente identificou uma magnitude de diferença grande entre esses sexos para esse parâmetro. Já a bandwidth, ou largura da banda de frequência, também apresentou diferença significativa entre os sexos, com machos apresentando valores maiores do que fêmeas, e a magnitude dessa diferença também foi grande. Quanto à duração da nota, também houve diferença significativa, com machos emitindo notas com durações maiores do que fêmeas, porém, a magnitude dessa diferença entre os sexos foi pequena. Quanto ao intervalo entre as notas de um chamado, também houve diferença significativa, com machos emitindo intervalos com latências entre a emissão de um chamado e outro maiores do que fêmeas, só que a magnitude dessa diferença também foi pequena. Quanto à diferença na frequência da emissão das vocalizações, nós também identificamos resultado significativo, com os quavers sendo o tipo de vocalização mais frequente em machos, enquanto que os sweep calls e os whistles foram o tipo de vocalização mais frequente em fêmeas. Então, esse padrão de maiores valores na frequência dominante, na bandwidth e na duração da nota em machos pode indicar um maior gasto de energia na produção de vocalizações por esse sexo. E o maior intervalo entre as notas, ou seja, a maior latência para a emissão de uma nota e outra, pode indicar que eles utilizam essa característica como um mecanismo de compensação, já que o gasto de energia na vocalização desses animais é maior. Além disso, tanto a diferença nos parâmetros espectrais quanto na frequência de emissão de cada tipo de vocalização ser diferente entre os sexos, pode indicar que eles utilizam, essas diferenças como informações para saber o sexo do emissor. Além disso, nós sugerimos que essas variações tenham evoluído sob pressões seletivas sexuais específicas. Gostaria de agradecer às agências de fomento e às instituições que permitiram a elaboração do meu trabalho. Obrigado.